Bom dia, irmãos. Ficou a incumbência para mim falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E quando a gente vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, se a gente simplesmente ler para conhecer, porque eu quero ver o que está escrito, é uma coisa, mas quando a gente vai ler com um olhar de pesquisa, apoiado em escritura, em comentários, em livros, você vê as coisas um pouco diferente. A gente consegue enxergar algumas coisas que a gente não enxerga. Então, para mim, foi bem esclarecedor buscar o livro de Atos dos Apóstolos, né? Para a gente começar, o nome Atos dos Apóstolos parece que ele até não está muito bem colocado, né? E eu vi vários textos em alguns textos antigos, e tem um texto chamado Texto Ecumênico, onde o título desse livro não é Atos dos Apóstolos, chama-se Evangelho do Espírito Santo, ou Atos do Espírito Santo. Porque a narrativa de Atos é o Espírito Santo atuando poderosamente na igreja de uma maneira sobrenatural algumas vezes. Então não era propriamente Atos dos Apóstolos, mas quem movimentava as coisas era o Espírito Santo. Mas ficou Atos dos Apóstolos e nós aceitamos. Então nós vamos tratar dos livros de Atos dos Apóstolos, mas talvez ele tivesse um nome um pouco mais apropriado, né? O período compreendido no livro dos Atos dos Apóstolos é do ano 33 até o ano 63 depois de Cristo. Portanto, um período aí de 3 décadas, 30 anos aproximadamente, é a narrativa dos acontecimentos desse livro, tá bom? O livro de Atos dos Apóstolos começa com um dos grandes atos do Espírito Santo, a ascensão de Jesus. Jesus ascender da terra para os céus, subir aos céus, foi obra do Espírito Santo. Então o livro já começa com o ato do Espírito Santo, um dos grandes, né? Também alguns pesquisadores, alguns teólogos afirmam que o Evangelho de Lucas e Atos tem uma estreita ligação, uma estreitíssima ligação. E alguns afirmam que se existisse Lucas 1 e Lucas 2, Atos poderia ser chamado de Lucas 2. Lucas poderia chamar de Atos 1 e Atos de Atos 2. De tal é a ligação que tem entre eles, na narrativa da história, na maneira de escrita, na maneira de falar, no tipo de linguagem grega, para quem ele foi escrito. Então ele tem uma estreita ligação. Acaba Lucas, alguns afirmam, bem que poderia começar Atos, não precisava ter João no meio ali, poderia continuar. Dizem que poderia ser o único livro não separados pelo Evangelho de João. Isso é importante porque nós vamos falar agora do autor. Quem que foi o autor? Não é uma declaração direta, Lucas foi o autor, eu escrevi. Mas como ele tem uma ligação muito estreita, ponto 1, existem fartas evidências dentro do livro de Atos que foi Lucas que escreveu. Muitas evidências. Pela maneira, pelo jeito, pelos tempos verbais, pela maneira como escreve, pelo estilo de narrativa. Também Lucas era o companheiro de Paulo nas viagens. E nós vamos ver que o livro de Atos narra as viagens missionárias de Paulo. E o companheiro era Lucas, ou seja, alguém que poderia estar vendo aquelas coisas. E eu vi um comentário onde de todos os apóstolos que poderiam também estar com Paulo, todos tiveram algum tipo de impedimento. O único que não teve nenhum tipo de impedimento foi Lucas. Um teve que sair, um não se deu bem, outro foi com Pedro, outro não foi para onde, outro ficou em tal lugar. O único que poderia ter seguido é Lucas. Mais uma evidência de que é Lucas, né? Lucas também estava com Paulo quando ele foi preso em Roma. É uma parte importante desse livro. E as características da escrita eram de Lucas. Num grego koiné, um grego popular, um grego fluente naquela época, do qual Lucas era dominador dessa linguagem, e o estilo é igualzinho. Então, afirma-se que o autor é Lucas, embora não esteja expressamente dito. Eu, Lucas, escrevi, como existe em alguns outros livros.
A data da escrita, como ela também tem uma ligação muito estreita com o livro de Lucas, ela também não é definida, foi no ano tal. Mas deve ter sido entre o ano 66 e o ano 70, próximo dos acontecimentos narrados em Lucas. E F.F. Bruce, um dos livros que eu pesquisei, ele afirma que foi um pouquinho antes do ano 70. Então a data é ali próximo dos anos 70 depois de Cristo. O propósito do livro começa a ficar mais interessante, porque a gente fala de autor e data, é mais uma informação para título de conhecimento que não tem tanta importância. Mas o propósito do livro, muitos leem Atos como um livro de história, e tem muita história. O livro de Atos tem muita história, mas o objetivo da escrita do livro não é narrar a história, embora tenha história, nós vamos ver ela daqui a pouco. O objetivo foi esse: foi escrito para mostrar o Evangelho que superou as barreiras de classes sociais e raciais, tornando-se universal. Porque até então, até Atos, a igreja que então existia, a igreja primitiva, era uma igreja judaica. Não aceitava estrangeiro, pessoas de outros países não tem vez aqui. Esse Jesus veio só para os judeus, o resto que fique por aí, que procure a sua vida, cada um por si. Esse evangelho é para nós. Então a igreja estava começando muito restrita, exatamente somente para si. O evangelho é para nós, a igreja é para nós. E Atos é um divisor de águas. O evangelho foi escrito para que a igreja deixe de ser uma igreja local, uma igreja judaica, uma igreja para judeus, se torne uma igreja universal para todos os povos. Também mostra a comunhão universal através da proclamação do evangelho. Porque os judeus da igreja primitiva, eles não tinham comunicação com outros povos. Eles eram fechados. Então agora não somente essa igreja vai deixar de ser uma igreja judaica, para ser uma igreja universal, mas a comunicação agora vai ser com todos os povos e de maneira igual, porque tem um fator aqui novo: o evangelho. Evangelho para todos os povos. E tem uma curiosidade aqui que eu escrevi, deixar para os irmãos, que é talvez uma das pérolas aqui que a gente tem que já guardar. Ao mesmo tempo que muita gente dos crentes leigos, os crentes de outros lugares, crentes de outras nações, de outros estados, de outros países vinham e se convertiam, ao mesmo tempo que a igreja começou a se encher de leigos, ela começou a se esvaziar de judeus. Ao mesmo tempo que eles se aproximavam, os judeus se afastavam. Isso mostra, ao meu ver, que judaísmo é uma coisa e cristianismo é outra coisa. Porque até então os judeus eram todos judaizantes. O cristianismo era uma coisa nova. E começou a haver choque entre o que o cristianismo pregava, o que o evangelho dizia, e o que o judaísmo dizia. Os judeus começaram a ver gente estrangeira. Não é possível. Gente estrangeira no nosso meio, gentil, gente de outras nações. Papo de cura, um monte de coisa acontecendo diferente do que a gente espera. Não, vamos se afastar disso aqui. Os judeus se afastaram. Muitos judeus se afastaram. Uma parte dos judeus ficaram, muitos se afastaram, porque viram que o cristianismo não tinha compatibilidade com o cristianismo. Vinha gente para a igreja e tinha judeus que estavam esperando esse Messias Jesus há séculos e estava lá achando que era aquilo. Não quero mais. Fica bem claro, implicitamente, no livro de Atos, que judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra. O cristianismo teve suas raízes sim lá no judaísmo, mas cristianismo não tem absolutamente nada a ver com judaísmo. Aí faça um reforço para as igrejas que adotam costumes judaizantes. Aquilo é judaísmo, não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o evangelho. Tocar trombeta, fazer altar, não tem nenhuma ligação com o evangelho
de Cristo. Tá bom? É uma das curiosidades. Teologia no livro de Atos. Destaquei alguns pontos que eu julguei assim principais. Teologia é um registro dos atos de Deus. Nesse livro as coisas acontecem e ocorrem pela vontade exclusiva de Deus. Ponto 2. Teológico. Ressurreição e ascensão de Cristo. Na igreja primitiva, o assunto principal dos irmãos para convencer os leigos, para pregar o evangelho, era falar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Esse Jesus morreu, porque morrer e ressuscitar, a ressurreição era um ponto nevrálgico. Os gregos ficaram loucos com isso. Como que é isso? Não entendemos isso. A filosofia grega não deu conta de falar de ressurreição. E a cultura grega era a cultura impregnada no meio dos judeus. Porque a dominação era romana, mas a cultura era estritamente, praticamente grega naquela época. Então falar de um Jesus que morreu, ressuscitou e foi para o céu, isso inflamava muitas pessoas a quererem conhecer o evangelho e chegou até o evangelho. Então é um ponto teológico muito importante no livro de Atos. E o terceiro ponto é que na teologia mostra uma igreja sem distinção de raça, sem barreiras, onde qualquer um pode se achegar a Deus e tem lugar na igreja de Cristo. Isso é uma coisa nova, não existia na igreja primitiva, tá bom? O livro mostra sobre a organização da igreja. Como dissemos, não é um livro de história, mas ele contém muita história. A igreja que era nova e eram pequenos grupos. Se reuniam nas casas, sinagogas, era culto nas casas. E basicamente nas reuniões da igreja primitiva, eles tratavam do ensino, da leitura da palavra, do ensino, da oração e do partir do pão. Comemos juntos, oramos juntos e estudamos juntos. Bom, é bem o que estamos fazendo aqui hoje, né? Comemos juntos, estudamos juntos, oramos juntos. Então, essa prática da escola dominical é uma prática da igreja primitiva. Que bom que a gente manteve algumas coisas, né? Na organização da igreja, esperava-se e devia-se esperar uma forte atuação do Espírito Santo. É bom lembrar que não existiam igrejas como hoje. Os líderes da igreja eram os apóstolos no começo. Não tinha uma divisão. Um é diácono, um é um servente, um lê, um vai visitar, não tinha. O líder eram os apóstolos. Mas aos poucos foram surgindo alguns ajudantes. Algumas pessoas auxiliares no trabalho da igreja, da organização da igreja. Pessoas que tinham dons de administração. Ajudar na manutenção da sinagoga, subdivisão de tarefas. Olha, eu não sei ensinar, mas eu sei visitar uma pessoa doente. Eu sei levar um pão, uma cesta básica para o outro. Pessoas com dons de administração. Surgiram também depois profetas, pastores, evangelistas. E todos esses, quer sejam os líderes, quer sejam os que tinham dons de administração, pastores, profetas, evangelistas, ele tinha que ter duas coisas em comum. Tinha que ter bom testemunho na comunidade. Ou seja, a comunidade tinha que saber que aquelas pessoas estavam aptas a representá-las. E tinham que ser separadas pelo Espírito Santo. Aqui eu não marquei como uma pérola, mas talvez seja uma outra pérola. Se isso for uma regra e fosse aplicado nos nossos dias, muitas igrejas não teriam pastor, não teriam diácono, não teriam ninguém. Porque ter bom testemunho, ser separado do Espírito Santo, não é pouca coisa. Eu já estou afastado, por exemplo, das igrejas da minha origem, que é a Assembleia de Deus, há muitos anos. Então não vou falar de agora, mas do passado, que não tem nem bom testemunho, nem foi chamado pelo Espírito Santo.
Então, se essa regra fosse aplicada hoje, muitas igrejas teriam que fechar, porque não ia ter gente para tocar a igreja. Então, na organização da igreja, tem que ser pessoas que dão um bom testemunho, pessoas que são aceitas pela comunidade. Não, a irmã Maria José pode me representar, o irmão Fernando pode me representar. E é claro que ele tem uma chamada de Deus, é claro, ele faz a coisa com alegria. Olha como as coisas fluem. Na igreja primitiva, na organização da igreja, esse é um aspecto dos aspectos principais. Bom, com respeito às doutrinas, eu peguei uma frase de um dos livros que eu pesquisei. Esta foi uma das coisas que me ajudou, mais reveladoras para mim na pesquisa do livro de Atos, onde foi mais esclarecedoras, vamos assim dizer, quando se fala das doutrinas. A frase está escrita aí: não se pode negligenciar doutrinas do livro de Atos, mas não podemos considerar somente as doutrinas. O intérprete tem que ser muito cuidadoso para ver o que é doutrina, o que não é doutrina, o que é história, o que não é história, o que é o mandamento de Deus, o que é ordem, o que não é, o que é orientação para fazer, o que é narrativa de história. E eu deixei em letra caixa alta aí. O intérprete tem que ser muito cuidadoso. Se a Escritura expressamente nos ordena algo, devemos fazer. Há coisas nas Escrituras que são ordens para fazer. Eu coloquei alguns exemplos. Amar ao próximo é a ordem. Amar a Deus, amar ao próximo é ordem. Nós devemos, é obrigação do crente amar o próximo. Isso deve ser repetido e vale para hoje. Honrar pai e mãe, sim. Há várias coisas na Bíblia que são ordens diretas para o cristão, para a igreja, que devem ser seguidas. Agora, se o livro apenas narra fatos e não determina uma ordem, não torna aquilo uma norma, não torna aquilo uma regra, aquilo é só narrativa de fatos, não é para ser adotado, não é uma obrigação de fazer. Se apenas narra ou descreve algo, isso não deve se tornar uma regra. Isso é muito comum lá nas parábolas, nos evangelhos. Tem muitas coisas que são narrativas nas parábolas. Aquilo não é doutrina que deve ser seguida. Não deve se firmar doutrina sobre aquilo. Mas é uma narrativa. Ah, mas lá diz que ele tinha que fazer, vou ter que fazer também. Não, a Bíblia está só narrando. E no livro de Atos tem uma coisa muito esclarecedora. O livro apenas narra alguns fatos. Ele não torna regra, nem uma ordem e nem é uma norma. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, na sequência. E nós vamos para um dos pontos mais, vamos dizer assim, nevrálgicos, um dos pontos mais de disputa de ideias, vamos assim dizer, do livro de Atos, que é Atos capítulo 2. Onde há a narrativa da descida do Espírito Santo, onde as pessoas falaram, mais de 120 pessoas falando cada um na sua língua. E aí, quando fala na sua língua, é bom deixar claro que era festa em Jerusalém e vinham pessoas de todas as localidades. Ali vinha gente da Grécia, gente de Cesareia, gente de Samaria, vinha gente do Egito, gente de vários lugares, cada um falando uma língua diferente, língua nativa, fluente comum em seus países. Atos 2, capítulo de 1 a 13, esse aqui eu vou ler, diz assim, vou ler porque é um dos pontos que precisa de esclarecimento. 2, de 1 a 13 eu vou ler, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar do outro na sua própria língua. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas,
mesopotâmicos, os da Judéia, da Capadócia, os do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, os romanos, capítulo 11, os cretenses, os árabes. Estava cheio de gente gentia. Gente gentil é aqueles que não eram Jerusalém da Palestina, eram crentes de outros lugares. Verso 12: e todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? E alguns outros zombavam, dizendo: eles estão cheios de vinho, estão tudo bêbados. Essa narrativa da descida do Espírito de falar em outras línguas, que é um dos pontos de discussão, os pontos mais nevrálgicos entre pentecostais, por exemplo, e crentes clássicos, os crentes tradicionais, os batistas, os metodistas, por aí vai, está aqui. Mas se isso aqui fosse uma regra, fosse uma ordem de Deus, é assim que eu quero que aconteça, por que não aconteceu a mesma coisa em Atos capítulo 2, verso 37 até o 47? Porque aqui, na primeira descida do Espírito Santo, eram 120 pessoas dessas nações representadas que nós lemos. No capítulo 2, verso 37 até o 47, tinha 3.000 pessoas. E não há narrativa alguma na Bíblia que aconteceu a mesma coisa. Muito ao contrário. Eles estavam lá sedentos por querer saber que evangelho é esse. E os apóstolos, que eram os líderes da igreja, disseram assim: bom, vocês querem participar dessa maravilha? Querem e sejam batizados. Eles foram batizados e receberam o Espírito Santo. E não houve nenhuma manifestação de língua, não houve nenhuma manifestação diferente de coisa alguma. De forma que se Atos capítulo 2, versos de 1 a 13, é uma regra, é uma ordem, e é assim que vai ser, com 120, por que não aconteceu? Irmãos, foi dias depois, não foi séculos depois. Alguns dias depois, não aconteceu a mesma coisa, e o texto de capítulo de Atos 2, de 37 a 47, afirma categoricamente: e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas não houve nenhuma manifestação, não houve som veemente, não houve manifestação de línguas, ninguém escutou cada um falando a sua própria língua, e tinha muito mais gente. De forma que Atos capítulo 2 não é uma norma estabelecida, não é uma regra estabelecida por Deus. Afinal, o livro de Atos é os atos do Espírito Santo, é Deus agindo. Em Atos capítulo 2 aconteceu 1 a 13 é uma coisa, de 37 a 47 são outras coisas. E a Bíblia afirma que todos esses aqui, primeiro e o segundo movimento, 2 movimentos, primeiro movimento e o segundo, todos foram cheios do Espírito Santo. De forma que me ajudou a esclarecer muitas coisas. Há coisas que não são regras. Foi um ato de Deus isolado para algumas coisas. E depois as pessoas continuam sendo cheias do Espírito Santo. E não aconteceu nada daquilo. E hoje em dia os crentes são cheios do Espírito Santo. E em muitos lugares não acontece. De forma que Atos capítulo 2 não é uma norma, não é uma regra, não é uma ordem de Deus, tal como amar a pai e mãe. Não, isso tem que fazer. Repetir Atos capítulo 2, não é regra, não é ordem nenhuma. Então esse foi um dos pontos em que eu mais quis me deter para falar com os irmãos. A gente não deve negligenciar as doutrinas que existem aqui, mas não podemos se apegar só nas doutrinas. O que ocorreu naqueles dias, irmãos, no meu ponto de vista, e também naquilo que eu confirmei nas leituras que eu fiz, é que havia necessidade de um grande despertar, um grande mover de Deus. Porque a igreja estava assim, uma igreja só para judeus. Não queremos ninguém aqui não. E tem muitas igrejas separatistas no dia de hoje também. Não, aqui preto não entra. Aqui é igreja de branco. Igreja só de rico, igreja que não tem preto, igreja só de não sei das quantas. Aqui é igreja só de jovens, velho aqui não entra. A igreja judaica, a igreja primitiva, de certa forma, ela é uma igreja separatista. Só judeus e só nós. O resto não. Havia necessidade de um grande movimento para mostrar ao mundo e mostrar para a própria igreja que aquela igreja não deveria ser mais uma igreja local. Ela tinha que se tornar universal. Como fazer isso? Nada melhor do que 120 nações praticamente representadas. Olha, 120 pessoas representando muitas nações.
Essas pessoas tinham que sair daí impactadas e voltar para as suas nações e falar assim: não, aquela igreja lá não é só para judeu, não. Aquela igreja aqui é para cretense também. Eu sou de Cesareia, aquela igreja é para Cesareia. A igreja do Evangelho de Cristo aceita a gente da Cesareia, de Filipe, de Creta, da Etiópia. Havia necessidade da demonstração do poder, demonstração dos atos de Deus naquele momento, para que a igreja explodisse, vamos dizer assim, para outros lugares. Para impulsionar a igreja de sair de Jerusalém e parar de ser uma igreja só para judeu e avançar para outros lugares, para outros povos, para outras línguas e outras nações. As pessoas das outras nações precisavam saber qual era essa nova ordem. O que estava acontecendo? Essa nova ordem é o Evangelho. Em Atos, a igreja deixa de ser uma igreja nacionalista judaica e passa a se tornar uma igreja universal para todos os povos. Aqui a igreja primitiva começou, mas aqui a igreja tomou força. Desse ponto para cá, agora a igreja vai expandir para o mundo. Em 2 movimentos, como dissemos, né? Primeiro um com 120 pessoas, de diversas nações. Depois 3.000. Nos 3.000 não narra que tinha muita gente de outras nações. Talvez tivesse mais nações da própria região judaica, mais palestinos. Uma grande força para impulsionar as pessoas para os outros países e uma grande força agora, o grande mover do Espírito para inflamar agora a nação de Israel, os judeus. 2 movimentos. Há um destaque que eu fiz aqui, que aquela igreja não tinha nada do que consideramos essencial. Hoje nós consideramos essencial. Tem que ter um templo, tem que ter divisão, tem que ter uma conta bancária, tem que ter os seus recursos, tem que ter dinheiro. Tem igreja que acha que tem igreja que tem os seus status, tem igreja que está metida nas suas políticas. As igrejas não tinham suas organizações, não tinha nada. Tinha líder, tinha evangelho, tinha as casas, que eram as sinagogas, e vamos pregar e vamos expandir para o mundo. E a igreja estava fervendo de crescer. A igreja veio se organizar como igreja muitos e muitos anos depois. Tá bom? Fala um pouco sobre a estrutura do livro de Atos. Estruturalmente, o livro narra a história do crescimento da igreja. Como é que se deu esse crescimento? Esse primeiro boom, onde pessoas foram impactadas, 120 pessoas. O segundo boom, 3.000 pessoas convertidas. E esse grupo começou a fomentar o Evangelho. Então, na narrativa desse crescimento do Evangelho, crescimento da igreja, no capítulo 1, que liga Atos ao Evangelho de Lucas, onde existem essas narrativas, e Jesus começou a fazer em Lucas e terminar em Atos. 3.000 conversões, começou a igreja. Bom, agora a igreja engajou, agora começou mesmo. E no início da igreja, bem claro que a capacitação das pessoas para alavancar a liderança era capacitação pelo Espírito Santo. Logo no comecinho da narrativa do crescimento da igreja, começou uma oposição ao crescimento da igreja. Ela mal começou a oposição. Por que começou a oposição? Muita gente de outros países voltaram para os seus países, aqueles 120, e aquilo estava fervendo. Quem sabe notícias, eram as cartas, não tinha internet, não tinha jornal, não tinha nada. Carta, aqui está acontecendo isso, olha, Deus está fazendo isso aqui. E aquilo começou a inflamar os judeus, principalmente os judeus principais, os príncipes, os chefes da religião. A liderança da igreja judaica começou a incomodar, porque daqui a pouco 3.000 pessoas se converteu, notícia de cura ali, notícia de cura aqui, notícia de cura ali, e começando a acontecer algumas coisas, os crentes enfrentando o sinédrio. Ele fala assim, para com isso aí, para nada, nós estamos aqui pelo poder de Deus, nós vamos continuar pregando. Alguns crentes fazendo oposição, e Pedro foi que mais fez oposição ao sinédrio. Surgiram as oposições. Eu destaquei os livros para os irmãos depois ler, que a gente não vai
deter nele agora. Então começou as oposições. Expansão da igreja. Embora a igreja estivesse crescendo, e muitas pessoas, a igreja crescia e muitas pessoas eram separadas para auxiliar. Lembrando que os que eram separados tinham que ter bom testemunho e serem indicados pelo Espírito Santo. Não era qualquer um. Começaram a acontecer algumas divergências de dois aspectos. O primeiro aspecto é a divergência interna entre o grupo dos crentes, entre os judeus, porque na igreja de judeus agora existiam os judeus, os comuns, as pessoas comuns do povo, e os judeus chamados judeus helenistas. Helenistas eram os judeus que tinham influência da cultura grega, que vieram de outros lugares, e vieram para Jerusalém. Eles têm uma forte influência grega da cultura, da filosofia. Eram pessoas mais letradas, culturalmente com uma cultura um pouco mais elevada. E agora eles estão junto com os judeus nativos, os judeus pobres de Jerusalém. Então tinha as duas classes de judeus ali na igreja. E a oposição interna porque houve divergência entre eles a respeito da separação das cestas básicas, dos mantimentos para a viúva. Porque um grupo falou assim, não, primeiro é para esses daqui, depois o que sobrar vai para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros. Já aceitavam que tivesse estrangeiro, os órfãos. Não, primeiro para cá, depois não. Tem que ser para as viúvas também, tem que separar por igual. Havia divergência de que maneira eles iam distribuir a ajuda, o alimento, qualquer que fosse ajuda, para as pessoas pobres da igreja. Aí foi obrigado a haver a instituição de pessoas separadas, com bom testemunho, separadas do Espírito Santo para administrar isso aqui. Bom, peraí, isso aqui quem vai cuidar agora é o irmão Fernando e o pastor Edson. Eles que vão distribuir por igual isso aqui, como se fosse uma coisa parecida. Houve algumas divergências internas, mas houve também divergências externas. Os principais, os sacerdotes, os doutores da lei, aqueles que detinham o poder da religião, começaram a discordar dos crentes. E dos crentes que eles mais discordaram foi Estevão. Porque quiseram acusá-lo de toda qualquer forma, não conseguiram vencê-lo na narrativa. A narrativa aqui é grande, a narrativa de Estevão se defendendo o evangelho, e eles não aguentaram aquilo lá, perderam na narrativa e decidiram matar Estevão. E mataram Estevão. Então começou a oposição e divergências entre judeus. Os fariseus procuravam impor medo nos irmãos, mas o efeito era o contrário. Quanto mais eles pressionavam querendo acabar com aquilo, porque agora estava bem claro que a religião de Cristo é uma coisa e a religião judaica é outra. A religião judaica oprimia os crentes cristianos. De novo, irmãos, judaísmo não tem nada a ver com cristianismo. Teve no comecinho lá, depois separou, acabou. Nós não temos nada a ver com costumes judaicos. A religião de Cristo é outra. A religião judaica, os fariseus procuravam impor medo aos irmãos, os crentes, mas o efeito era o contrário. O medo se transformava em oportunidades, os irmãos enfrentavam e a igreja crescia. E um ponto 4 que eu quero destacar no ponto expansão da igreja era o eunuco. Aquele enviado de Candace, rainha da Etiópia, que mandou um representante lá nas festas de Jerusalém, vai lá ver o que é isso, vai lá me representar. E esse eunuco foi lá, ele ficou maravilhado. Ele começou a ler o evangelho, mas não entendo isso. E Filipe vai falar com ele, e ele fala assim, olha, eu quero ser batizado. Ele foi batizado, e conforme a narrativa de Atos, os irmãos que são batizados são cheios do Espírito Santo, recebem o Espírito Santo. Esse eunuco voltou para a Etiópia, cheio do Espírito Santo, e anunciou o evangelho para a Etiópia. Uma curiosidade é que esses dias mesmo estava eu Solange assistindo um trecho de canais History, e estava falando sobre a Etiópia, os cristãos na Etiópia. E o narrador, que estava narrando em língua portuguesa, as fotos, as pessoas cristãs, ele falou assim, olha, possivelmente
na Etiópia, é um dos primeiros grandes centros do cristianismo, porque a religião até hoje, lá a maioria, 33% da população, é declarada de religião cristã. Eu não sei não se não foi esse cara aqui, esse eunuco aqui, enviado pela rainha Candace. Ele voltou para lá e até hoje está assim de crente na Etiópia. Crentes que se declaram cristãos, cristianismo. Igrejas, passou as igrejas, os cultos, uns modelos um pouco diferentes, mas cristãos que estão lá. A expansão da igreja. E o ponto 5, a conversão de Saulo, que era de perseguidor da igreja, que ia acabar com a igreja, se converte agora, é uma das pessoas que mais faz a igreja explodir. Paulo praticamente sistematiza o que nós temos de igreja hoje. Administração, o culto, a ordem, como é que tem que ser, como é que tem que fazer. Muito do que a igreja é hoje é Paulo que fez. A grande expansão da igreja, que fez o grande poder de Deus, que fez onde não só nacionalistas assumissem agora que a igreja é uma outra coisa, não é judaísmo, como outros países do evangelho estourando e explodindo para todos os lugares. Que emenda no próximo ponto, a igreja para os gentios. Destaquei os capítulos. Como vimos, os estrangeiros, irmãos, já estavam infiltrados na igreja, já estavam convertidos. Nessa igreja agora tinham os samaritanos. Samaritanos não eram 100% judeus. Os samaritanos, séculos antes, haviam se misturado com outros povos, então ali era meio judeu, meio sírio, meio fenício, já tinha uma série de mistura. Já tinha samaritano, já tinha judeu, já tinha etíope, já tinha romano, já tinha gente da Galácia. Bom, Paulo escreve para suas igrejas, Filipos. Já estavam engajados. E no templo judaico, lá no templo de Jerusalém, havia uma porta que era intransponível para gentios. Gentio fica separado daqui para cá vocês não passam. A religião judaica tem uma porta que nós não poderíamos entrar na religião. Se nós estivéssemos em Jerusalém hoje, nós não poderíamos ser cristão e servir esse Deus. Lá tinha uma porta. E hoje nos nossos corações, irmãos, também não pode ter porta fechada para receber qualquer tipo de pessoa. Nos nossos corações. Porque às vezes a pessoa entra na igreja, a gente até aceita que entra aqui no templo, mas no coração a gente não aceita. Essa pessoa, mais um bêbado, mais um drogado. Temos que ter o coração aberto para receber as pessoas, porque o evangelho é capaz de receber e transformar qualquer um. Como a igreja é para os gentios, Paulo já convertido começa as suas viagens missionárias. Primeira viagem missionária de Paulo. Irmãos, vou destacar os pontos principais de Atos, tá bom? Que é a história da igreja. Primeira viagem missionária de Paulo, do ano 46 até o 48. Jerusalém e Antioquia da Síria, 2 polos da igreja primitiva que cresceram muito. Onde que as igrejas eram mais famosas? Antioquia da Síria e Jerusalém. Mas cabe uma pergunta: como é que a igreja de Antioquia da Síria, onde a igreja não nasceu, era uma igreja tão forte ou até mais do que Jerusalém? Quem que levou esse evangelho para lá? Irmão, talvez um daqueles 120, quem sabe, já tinha ido para lá e a igreja estava crescendo naquele lugar. Como é que Paulo chegou até essa igreja? Como é que essa igreja teve visão do reino de Deus? Como é que ela já sabia o que tinha que fazer, irmão? A resposta é que é os atos de Deus, é Deus que controla a sua igreja. Como é que chegou? Deus tem os seus meios, sei lá. Certo que era uma igreja missionária. É Deus quem faz isso ocorrer. O sucesso dessa igreja, dessas 2 igrejas, de Jerusalém e de Antioquia da Síria, só ocorreu porque Deus aproveita o momento, o tempo e as características da igreja. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus olha para uma igreja como a Igreja Batista Moriá, por exemplo, nesse tempo que estamos vivendo, quais são as principais características dessa igreja?
O que os irmãos estão mais aptos? Qual que é o jeitão dessa igreja? Irmãos, podemos ter vários, mas para mim é claro. O que Deus manda de pessoas com enfermidade aqui para orar, para o pastor atender, para ser atendida. Uma igreja que recebe qualquer tipo de pessoa, com qualquer tipo de enfermidade, com qualquer... para mim isso é muito evidente. Eu acho que esse é um dos pontos altos da nossa igreja. Um dos pontos altos. Futebol de terça-feira. Recebemos um monte de criança aqui que não come o dia inteiro e vem aqui para comer. Ainda bem, glória a Deus. Nós somos referência. Eles vêm aqui para jogar bola, para escutar, ver os amigos e comer um lanche. Então Deus aproveita as características de acordo com o tempo e o momento da igreja. E o que vocês fazem de melhor isso? Então é nisso que eu vou atuar. Está tudo certo. A igreja de Antioquia da Síria, o que eles mais tinham de bom naquele tempo era a vontade de pregar o evangelho às outras nações. O Espírito Santo de Deus, que registrou os atos de Deus, que falou assim: bom, vocês querem, deixa comigo que eu vou dar o meu jeito. É como o Espírito Santo de Deus faz. Ele é inteligente para fazer, ele faz da maneira que ele quer, porque é a melhor maneira. O sucesso dessas igrejas ocorreu porque o Espírito Santo de Deus estava controlando essas igrejas. Bom, Paulo faz essa primeira viagem. Ele não vai numa viagem na louca, ele tem uma estratégia. Ele começa visitando sinagogas. Bom, já tem crente lá, vou começar a visitar sinagogas. Depois vou para outros lugares. Ele visita 5 cidades na primeira viagem. Segunda viagem missionária de Paulo. Paulo revisita as cidades que ele fez na primeira viagem para confirmar os discípulos. Eu quero ver se a igreja está indo bem, se a igreja está doutrinada, se está tudo correndo certo, se os irmãos estão, se a igreja está correndo bem. Ele passa para dar fazer uma revista, ver se está tudo certo. E acrescenta outras localidades. Bom, vamos pregar em outros lugares agora. A estratégia era fundar igrejas e estabelecer lideranças locais. Terceira viagem missionária de Paulo. Na terceira viagem, Paulo retorna às igrejas da Galácia e da Frígia, novamente para fortalecer os discípulos, fortalecer a igreja. Depois ele segue para Éfeso, local onde sofreu uma grande oposição, mas também descobriu ali discípulos muito valorosos e corajosos. Nessa terceira viagem, Paulo encontra vários problemas na igreja de Corinto. Tem tratativa disso no livro de 1 Coríntios e 2 Coríntios. Depois ele segue para Macedônia para verificar também como que a igreja estava indo naquela localidade. Ele passou para dar uma supervisão, abrir novos campos, levantar novos ministros locais para a igreja se solidificar e ampliar. E o ponto final que eu quero destacar aqui no livro de Atos, entre tantos outros, destaquei alguns, é a prisão de Paulo. Quando Paulo de Éfeso, ele desce para Jerusalém. Desce porque geograficamente Éfeso está num ponto do mapa um pouco mais elevado. Desceu para Jerusalém, onde encontra talvez a maior das oposições que ele teve, da multidão, inflamada pelos principais, pelos donos da religião judaica. Ele acaba caindo nas mãos do Sinédrio, porque Paulo era cidadão romano. E quando eles querem pôr uma culpa em Paulo que Paulo não tinha, e levantou uma multidão para acusar Paulo, fala assim: não, vocês não vão me prender não. Vocês são judeus aqui de Jerusalém, eu sou cidadão romano. Vocês vão me prender, eu quero ter julgamento, eu quero apelar a César. Porque ele era romano, ele podia. Aí ele teve que ir para Roma para ser julgado, apelou ao Sinédrio. Curiosamente, ele apelou a uma instituição da qual ele era membro. Acho que nesse momento Paulo falou assim: poxa, fazia parte daquele Sinédrio para qual eu estou apelando agora. Quantas vezes, em nome daquele Sinédrio e com documento daquele Sinédrio, eu persegui crente e apoiei até morte de crente. E agora eu tenho que apelar para os caras. Acho que, lógico que essa passa pela cabeça de Paulo. Paulo é um nome inteligentíssimo, do meu ponto de vista. Bom, apelou e foi para Roma. Foi levado para Roma e preso, injustamente. Essa é a narrativa
da história dos atos de Deus para a expansão da igreja, para a expansão do evangelho. Então eu procurei traçar um caminho para os irmãos só entender o script maior, assim, vai a espinha dorsal de Atos. Paulo acaba preso, mas o evangelho não foi preso. Paulo preso produziu uma das grandes obras, uma das grandes pérolas do evangelho. Paulo preso, agora ele não podia mais fazer viagem missionária, não podia mais visitar as igrejas, não podia ir na sinagoga, não podia fazer mais nada. Sabe o que ele podia fazer? Bom, escrever. É um registro dos atos de Deus. O Espírito Santo de Deus não perdeu tempo no livro de Atos. Começa com Jesus ascendendo, termina com Paulo escrevendo as obras-primas, boa parte das escrituras que nós temos hoje nos evangelhos. Paulo preso, mas o evangelho não estava preso. Paulo produziu muita escritura sem nenhum impedimento. Nem viagem agora dava para fazer. Produziu material precioso para aquelas igrejas e também para nós. Tem registro de Paulo que ele escreveu da cadeia, desta prisão. Irmãos, procurei traçar uma espinha dorsal de Atos, passando pelo ponto que eu achei mais nevrálgico, mais central. Atos do Espírito Santo, ou Atos dos Apóstolos. Talvez fosse os atos que os apóstolos fizeram através do Espírito Santo, né? Na dependência do Espírito Santo. O livro do Evangelho Universal, sem barreiras de nacionalidade, de raça, de cultura. Uma igreja onde não há prevalência de judeus. Não, judeus, aqui é todo mundo igual. Aqui não tem judeu, não tem gentil, não tem grego, não tem nada. É uma igreja para todos, conforme está escrito lá no livro de Gálatas. Aqui não tem judeu, não tem grego, não tem... Aqui é uma igreja onde o evangelho atinge a todos. Uma igreja onde todos são um em Cristo. Esse é o evangelho é o livro de Atos. Disse evangelho, mas bem que ele poderia ser um evangelho. Há alguns teólogos que afirmam que isso aqui poderia ser facilmente o quinto evangelho. Como vimos que a irmã Silvia bem destacou, não tem 5 evangelhos. São evangelhos vistos por óticas diferentes. Aqui poderia ser um outro evangelho visto por uma outra ótica. Quase que dá um quinto evangelho aqui. Então, irmãos, o livro de Atos é um livro onde a gente tem, sim, doutrina. A gente pode extrair aquilo que é regra, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus não quer, o que Deus manda, o que Deus manda e o que Deus quer para a igreja. E eu quero fazer uma emenda de propósito. Nós estamos em sucessão pastoral e que Deus envie para a nossa igreja alguém que dê bom testemunho e seja separado pelo Espírito Santo. Se tiver essas duas qualidades, ó irmão, estamos no céu. E já aproveito também, irmãos, um adendo, no dia 7 de abril, mês próximo, primeiro domingo, estará aqui o pastor André Felipe Pereira, como um pré-candidato, primeiro pré-candidato da nossa igreja, que estará aqui, já ministrando no culto da noite, pregando, como um candidato possível de aprovação pela igreja. Então, eu gostaria que os irmãos viessem nesse dia 7 de abril à noite. E avisa os irmãos que não vêm na escola dominical, para que venham nesse dia, tá bom? Eu dei algumas sugestões em classe aqui, mas é só sugestão. Eu sei que nas classes surgem outras coisas, mas irmãos, fiquem à vontade. E que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.